Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado nas redes sociais. Hoje, nós estaremos dando prosseguimento à nossa série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Colossenses e especificamente também a segunda parte da mensagem Por que Cristo é o fundamento da igreja. Na primeira parte, nós estivemos falando que Cristo é o fundamento da igreja porque Ele é Deus, porque Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos, porque através dele, nós somos completos. E hoje nós vamos dar continuidade, prosseguimento nesta mensagem, seguindo então o texto de Colossenses, no capítulo 2, versículos de 11 a 15. Colossenses, capítulo 2, versículos de 11 a 15, nós vamos ler este texto. Colossenses, capítulo 2, versículos 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 2, de 11 a 15. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, na primeira parte da mensagem, nós abordamos Cristo como fundamento da igreja em três aspectos apresentados no texto da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 8 a 10, como eu disse aqui anteriormente. E hoje nós vamos continuar avançando nessa segunda parte, abordando então este mesmo tema, porque Cristo é o fundamento da igreja. E nós também dividimos em algumas partes, e nós queremos já dar início na primeira parte dizendo o seguinte: Cristo ele é o fundamento da igreja porque nele nós somos marcados. O texto da palavra de Deus que nós lemos hoje, no versículo 11, ele diz o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A marca que identifica o povo de Deus. É isso que nós temos, uma marca. E a marca que identificava o povo de Deus, o povo de Israel no Egito, era a circuncisão. E o que nos identifica hoje? Então, Gênesis capítulo 17, versículos de 9 a 11, diz o seguinte: de sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você quanto os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Então o povo de Israel era reconhecido, onde quer que fosse, pela circuncisão da carne. A verdadeira marca do povo de Deus, meus irmãos, não se revela somente pelo exterior, mas principalmente pelo interior. Então a marca de Cristo que nós temos hoje em nós não é simplesmente aquela física descrita na Bíblia, mas nós temos a marca espiritual, a marca que nos realmente revela e que fala quem realmente nós somos diante da sociedade. E essa marca está descrita pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, onde diz o seguinte: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não,
Judeu é quem o é interiormente, e a circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a verdadeira marca que nós temos hoje como cristãos, como servos do Senhor, é a adoração real e verdadeira a Cristo Jesus. Nos consagrando diariamente a Ele, nos colocando integralmente diante da presença dEle, nos consagrando, santificando cada dia mais a nossa vida, nos livrando dos pecados, nos arrependendo, nos convencendo, nos convertendo dos maus caminhos. E isso mostra a marca do verdadeiro cristão, a marca do fruto de Cristo, do caráter de Cristo transbordante na vida do ser humano. Então, a marca registrada de Cristo no cristão é aquela registrada na cruz, aquela que foi comprada, registrada pelo sangue de Cristo Jesus. Gálatas capítulo 6, versículos 12 a 17, diz o seguinte: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem deste modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ele sabia exatamente o que era a marca de Cristo e o que era a marca da circuncisão. A marca que era física, que era mostrada para as pessoas, e a marca que era espiritual, e que ele tinha certeza e que deveria ser demonstrada de forma espiritual também às pessoas, mas evidenciada no seu dia a dia. O segundo ponto importante que nós encontramos no texto é que Cristo é o fundamento da igreja, porque nele nós fomos batizados. Nele nós somos batizados. O versículo de número 12 nos fala exatamente isso. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O que é o batismo? Quando a gente fala de batismo, o que vem na nossa mente? O que vem na sua mente? Batismo, para nós batistas, para nós que cremos na ressurreição de Cristo, o batismo é a morte do nosso velho homem e a vida do nosso novo homem. É você morrer para as coisas antigas, para o seu pecado, para a sua vida de transgressão, de desobediência, e nascer para uma nova vida com Cristo, onde você agora é obediente à palavra de Deus, onde você agora tem uma nova perspectiva, uma nova esperança, lavada e redimida no sangue de Cristo Jesus. Então, Jesus, respondendo a essa pergunta, o que é o batismo, em João 3, versículo 5, ele diz o seguinte: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, é necessário nascermos da água e do Espírito. Quando nós nos batizamos, nós não estamos simplesmente cumprindo uma ordenança para nos filiarmos a uma igreja, mas estamos mostrando publicamente para as pessoas aquilo que Cristo fez em nosso coração. Ou seja, estamos demonstrando para todo mundo que agora nós somos uma nova criatura. Nós somos um novo ser, nós temos uma nova vida. Que aquelas nossas velhas atitudes de pecado, de arrogância, de ganância, de glutonaria, de luxúria, dos pecados da carne, das obras da carne, já morreram, não fazem parte mais da nossa vida. Nós agora estamos vivendo uma nova realidade. Mas o batismo, ele é a representação, então,
disso que já aconteceu em nossa vida. E ele é tão importante na nossa vida porque ele é a demonstração pública da marca que Cristo tem deixado em nós. Então, mas para que serve esse batismo? Eu já respondi, já falei um pouco aqui do porquê serve e para que serve o batismo. Mas Romanos capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo responde assim de forma clara e bíblica o porquê e para que serve o batismo. Ele diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então isso é o significado do batismo. Mas quantas pessoas têm pedido batismo, têm sido batizadas nas igrejas, mas a sua vida continua do mesmo jeito, não muda, não faz diferença, não altera nada no seu caráter, no seu dia a dia, na sua vivência, no seu testemunho pessoal. Quem teve um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus tem que mostrar evidências de mudança, tem que mostrar evidências de transformação, tem que mostrar Cristo, o caráter de Cristo em sua vida. De quem então nós recebemos o batismo? Da onde que ele vem? Atos capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. É dele que nós recebemos o batismo, é do Espírito Santo de Deus, é ele que vem morar e habitar em nós. Então, nosso batismo é a representação daquilo que já aconteceu, a morada do Espírito Santo em nossa vida, a transformação que ele começa a fazer em nós. Ainda em Atos capítulo 2, verso 38, diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós confessamos, Jesus, ele entra em nosso coração. Nós somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos o dom do Espírito Santo de Deus, que é a nova vida em Cristo Jesus. E Gálatas capítulo 3, verso 27 diz o seguinte: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. É nele, esta é a marca que nós temos. Por isso Cristo é o fundamento da igreja. Cristo também é o fundamento da igreja porque nele nós somos vivificados. Versículo 13 diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Quando nós estávamos mortos, ele não esperou a gente viver, ele não esperou que nós nos voltássemos para ele. Não, ele veio enquanto nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, em nossas transgressões. Ele nos amou estando nós ainda afastados dele. Olha que maravilha isso, o Senhor é grandioso, poderoso, que ele nos amou estando nós ainda em nossos pecados. E por causa disso, por causa desse amor de Cristo, nós fomos redimidos, nós fomos restaurados, nós fomos renovados. Por isso é importante que nós sejamos batizados e sejamos vivificados dia a dia na presença do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22 diz o seguinte: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Por causa de Adão, todos nós morremos no pecado. Mas por causa de Cristo, todos nós temos a chance de novamente nos voltarmos para Deus, de nos voltarmos para o Senhor. Ainda em Efésios 2, 4 e 5, diz o seguinte: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, meus queridos, Cristo, ele nos amou, ele nos vivificou, ele nos restaurou, estando nós ainda mortos em nossas transgressões.
lá no meio do lamaçal do pecado, Ele veio buscar você, Ele veio me buscar, Ele veio buscar cada um de nós. Por isso Cristo é o fundamento da igreja. E ainda, continuando, Cristo é o fundamento da igreja porque nele temos a vitória sobre o mundo. Não adianta você querer pensar que você sozinho vai vencer o mundo. Você vai dizer assim, mas eu consigo, eu estou passando por tantas dificuldades, tantas situações complicadas, mas eu consigo, a minha vida vai dar uma guinada, vai melhorar. Tem igrejas por aí que vai fazer promessas para você de que vai melhorar. Eu digo para você o seguinte, uma vida só é melhor quando ela tem Cristo verdadeiramente em seu coração. Não são as riquezas, não é a prosperidade, não é nada disso que vai fazer sua vida melhorar. É Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. Ele que morreu na cruz, que deu a vida por você, somente Ele pode mudar a sua vida. Somente Ele pode te dar vitória sobre as situações complicadas do mundo, sobre o pecado, sobre a tentação, sobre tudo isso. Só Jesus. O texto do versículo 15 de Colossenses capítulo 2 diz o seguinte: e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha que maravilha! Glórias sejam dadas ao Senhor, porque ali na cruz, quando todas as potestades, principados, todos os dominadores deste mundo achavam que haviam vencido Jesus, ali na cruz, Jesus despojou toda a autoridade. Ali na cruz, Jesus deixou por terra tudo aquilo que nos prendia e triunfou. Ali ele se tornou vitorioso, porque Jesus ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vivo está hoje e está aguardando você. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz o seguinte: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Olha o que Jesus disse a Pedro. Ele falou: Pedro, você é uma rocha, você é uma pedra, e é sobre a sua vida, sobre esta pedra, sobre esta palavra, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Sabe por quê? Porque Jesus venceu. Ele venceu na cruz. A vitória já está garantida. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Ainda em 1 João capítulo 5, versículo 5, João diz o seguinte: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Está lá, 1 João capítulo 5, versículo 5. Somente aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, somente esse vence o mundo. E você ainda vai continuar esperando coisas acontecerem, esperando que você vai vencer o mundo? Se não tiver Jesus no coração, meu amigo, meu irmão, você que está me acompanhando aí, não tem como vencer o mundo. Só através de Cristo Jesus nós vencemos o mundo. Ainda em 1 João capítulo 5, versículo 4, ele diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós precisamos crer em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos confiar nele como o Senhor da nossa vida, como aquele que vai dirigir, que vai dar o direcionamento da nossa vida. Nós precisamos ser batizados no nome de Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor. E aí então, ele diz: este que é nascido de Deus, que nasceu de novo, que agora tem uma nova chance, uma nova oportunidade, esta pessoa é a única que pode vencer o mundo. Muitas pessoas ficam por aí procurando e se perguntando: fulano poderia ter uma nova chance. Se fulano tivesse uma nova chance. Se eu pudesse nascer de novo, eu faria tudo diferente do que eu fiz. Jesus nos dá essa oportunidade de nascer de novo e recomeçar. Não o nascimento físico,
de que você vai voltar lá no ventre da sua mãe e passar 9 meses lá e depois nascer de novo numa cama de hospital, numa sala de cirurgia. Não! O que Jesus está dizendo para nós é, mesmo você com a idade que você tem a oportunidade de recomeçar. Basta crer em mim, basta confiar em mim, basta se entregar a mim, se arrepender dos seus pecados, das suas transgressões e confessá-los a mim, e eu vou te dar uma nova chance para você mudar o rumo, mudar o caminho da sua vida. Somente essas pessoas podem vencer. Mas isso só acontece se você tiver fé em Cristo Jesus. Porque é somente através da fé que nós confiamos que podemos nascer de novo e ter uma nova chance. Portanto, para se ter uma vida fundamentada em Cristo, meus queridos, é preciso receber a marca do selo da promessa que é concedida a quem crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. É preciso professar essa fé de forma pública através do batismo nas águas. É preciso apresentar as mudanças significativas realizadas pela ação do Espírito Santo na sua vida em um processo de santificação. E por último, é só desfrutar da vitória que já está garantida por Cristo Jesus sobre o mundo, a carne e o diabo. Você que está nos acompanhando aí, você deseja receber Cristo hoje em seu coração? Faça comigo esta oração então. Senhor, eu sou um pecador, miserável. Quantas coisas erradas eu tenho feito na minha vida. Mas eu quero ser mudado. Eu quero ser transformado. E eu sei que só no Senhor eu tenho esta oportunidade. Por isso, Jesus, eu peço que o Senhor entre em meu coração, que o Senhor encontre lugar no meu coração, que o Senhor tire de mim toda a maldade, todo o pecado, toda a iniquidade. Faça-me um vaso novo e que eu experimente ter a marca do Senhor registrada na minha vida. Que eu possa publicamente professar a minha fé através do batismo e começar a viver uma nova vida, uma nova chance. É pelo seu nome poderoso, este nome de Jesus, que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, amigo, você que nos acompanha. Continue nos acompanhando aí e também em todas as nossas redes sociais. Você é nosso convidado a estar conosco também em nossos cultos públicos. Lá nas nossas redes sociais tem os dias e horários. Acompanhe-nos aí. Que Deus abençoe você.